Acho que a gente tá online já. Vamos ver se tem alguém por aí para entrar na live com a gente. Meu pai já tá online. Primeiro espectador da noite. E o Pichelli já tá por aqui. Vamos ver se eu consigo convidar ele. Mais uma noite de live aqui no Voadores. Conseguimos! Boa noite, Nath. Tudo bom? Tá me ouvindo? Tudo perfeito aqui. Estou te escutando. Estamos no tempo Ótimo. certinho. Deu certinho, então. Nossa, está muito frio por aqui, Nath. Chegou o inverno em São Paulo. Chegou. São Paulo está garoando aqui já. É engraçado que aqui é verão, só que hoje tá chovendo, tá caindo um dilúvio, assim. E eu tava morrendo de frio. Eu falei, o povo não vai saber se é inverno no Brasil, se é inverno na Espanha, porque. Aí agora eu coloquei uma camiseta. Falei, não precisa exagerar. Não. Por aqui já esfriou bastante, mas está gostoso. Eu gosto desse friozinho assim. Dá para agasalhar, fica bem quentinho em casa. Fica bom, fica gostoso. Dá pra E fazer aí? a live com frio? Dá, vai ficar legal. Vai ficar legal. Vamos Ótimo. prestigiar esse documentário, né? Que É, com bom, certeza aí. já falta pouquinho já. É, o pessoal tá entrando. Bom, já que enquanto o pessoal vai entrando, eu vou explicar só um pouquinho rapidinho, né, para quem não conhece muito bem o projeto, falar um pouquinho do Voadores, e aí eu já peço para você se apresentar, e aí enquanto o pessoal vai entrando, assim eles não perdem a sua apresentação. Perfeito. É, bom, para quem está aqui, né? Talvez vocês já saibam, o Voadores é um projeto de documentário que está saindo do forno finalmente. É um documentário sobre projeção astral, viagem astral, experiência fora do corpo, né? Depende de cada um. Às vezes as pessoas preferem usar um nome e usar outro. Esse documentário eu comecei a fazer ele em 2013 e demorou bastante por vários motivos, mas finalmente a gente vai estrear no próximo dia 25 de junho no YouTube, para todo mundo que quiser assistir. E por causa da estreia, a gente está fazendo pequenas lives no Instagram, no YouTube, para apresentar os nossos entrevistados, que vocês vão poder conhecer depois no filme. Alguns vocês já conhecem, mas, bom, para a gente poder falar um pouquinho sobre a projeção astral, sem ter que esperar chegar a estreia do filme. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Fernando Pichelli, que já está aqui online. O Fernando, para algumas pessoas que talvez o pessoal que costuma postar perguntas, né, e coisas do tipo nos grupos do Facebook. Eu tô em vários grupos do Facebook, obviamente, sobre o assunto, mas o que eu mais gosto realmente é quando eu vejo uma pergunta e eu vejo uma resposta do Fernando, porque aí eu penso, nossa, é tipo assim, parece que você consegue sintetizar uma resposta clara, uma coisa que expresse vários pontos de vista de uma forma respeitosa, né, sem ir para um extremo, sem ir para o outro. Eu acho muito legal, assim. E eu sei que é um trabalhão, assim. Eu não conseguiria. Cada vez que eu penso em responder uma coisa, eu mesma me enrolo no meu discurso, sabe? Eu escrevo uma coisa, aí eu apago, aí eu escrevo outra coisa, aí eu apago. Aí eu falo, Natália, o que você está fazendo? Aí no fim eu não escrevo nada. Então eu admiro muito essa Eu fico sua. contente, porque você falou exatamente uma palavra da qual eu realmente eu busco, que é essa parte de sintetizar, né? Porque Aham. muitas vezes a gente vai falar bastante aqui ainda sobre a projeção astral, né? Mas a gente percebe que muitas vezes quando a gente vai buscando algo novo, às vezes as pessoas elas buscam algo que seja mais simples, porém que não seja muito raso. É difícil, não é, Exatamente. não é simples, não é simples você chegar às vezes no ponto da dúvida que aquela pessoa está.
Não, não é nada simples. Ainda mais você, às vezes, você retorna com uma pergunta, né? As pessoas, às vezes, elas falam coisas que você fala, mas peraí, né? E é muito legal isso, porque não é dar uma resposta que seja conclusiva. É uma resposta que abre um espaço para uma discussão, para um debate, né? Para uma coisa positiva, né? Que isso é muito Sim, rico também, né? tem realmente esse propósito, porque quando eu comecei, na verdade, na parte da projeção astral, hoje eu acredito que as pessoas que estão começando hoje a ter as experiências, elas são muito privilegiadas. Porque o que Uhum. acontece? Hoje você tem muito material, você tem grandes pesquisadores que já galgaram muitos caminhos, já passaram por vários percalços, e, e eles falam para uma grande quantidade de pessoas. O seu documentário ele está cheio de pessoas muito interessantes, muito legais da projeção, tem muito conteúdo, e eu acho ele fantástico, Nath. E uma das coisas que às vezes eu sinto, né, que eu tive, eu particularmente eu tive também, né, essa questão às vezes do pontual, de você conversar com a pessoa ali, porque às vezes você estudou, você leu um livro, você fez um curso, mas é tudo muito geral, muito genérico. E Uhum. na projeção, quem já passou pela projeção sabe que as coisas, os tijolinhos às vezes eles não encaixam. E às vezes você tem uma dúvida que ela é muito pessoal. E Aham. às vezes você poder conversar com alguém que já teve uma experiência, já passou, ajuda bastante. Então, É. é muito nesse trabalho que eu tento fazer nas redes sociais, realmente para tentar ajudar esse pessoal aí. Às vezes, uma duvidazinha ali, você fala: olha, não é bem assim, experimenta fazer isso. Ah, isso que você está passando é assim mesmo, é comum. Muitas pessoas passam, ajuda muito. Eu sei porque eu passei por coisas É, aí né? no decorrer aí desse comunicário Fernando, que a antes gente da vai gente continuar descobrindo. conversando, se apresenta um pouquinho, fala para o pessoal, bom, o que você quiser contar assim sobre você, porque inclusive eu não sei agora, mas eu lembro que quando eu te conheci, quando a gente fez a entrevista para o Voadores, eu lembro que você tinha a sua profissão, você tinha o seu trabalho que não tinha nada a ver com a projeção astral, né? E tem vários entrevistados que eu tenho conversado esses dias que eles dão aula sobre o assunto. Então, para as pessoas saberem um pouquinho qual é a sua situação nessa questão toda. Eu vou falar um pouquinho de mim para o pessoal me conhecer. Então, primeiro, boa noite a todos. Todos que estiverem vendo agora e todos que vierem a vir são muito bem-vindos, tá? Então, eu comecei a minha carreira como engenheiro mecânico, tá? Então, desde de criança, eu sempre fui muito ligado à parte das exatas, tá? Então, parte de engenharia, a parte de método científico. Então, isso é muito forte nas minhas pesquisas também. Então, eu trago isso aí muito forte. Ah, porém, eu sempre tive um lado espiritual também. Vem da família, vem dos familiares, mas vem de uma coisa muito interna também, de buscar ler, pesquisar muitas coisas a respeito disso. Então, bom, sou formado em engenheiro mecânico, trabalhei nessa área muitos anos, praticamente fiquei mais de 15 a 20 anos. Eu tive uma carreira aí de 26 anos numa multinacional, tá? É uma automobilística. Trabalhei durante muito tempo e até o pessoal brincava, porque uma das coisas que eu gostava de fazer na empresa, então às vezes eu pegava aqueles 30 minutos da hora do almoço, eu sempre buscava um lugar mais tranquilo, mais sossegado, onde eu ia descansar e eu ia fazer os meus exercícios, meditar. Às vezes eu até conseguia entrar em estados, às vezes ali, de relaxamento, tudo mais. Só que aí, antes disso, tem uma coisa que foi crucial, tá? Nessa fase. E agora eu já vou contar um pouquinho. Isso não é spoiler, essa parte não está no roteiro. Então, só quem estiver assistindo essa live vai conhecer essa parte da história por enquanto, né? Então, o que que acontece? Por mais que eu tivesse o contato com a espiritualidade, com a parte da projeção astral, eu não tinha. Eu até conhecia uma ou outra pessoa que falava algumas coisas, mas sinceramente eu não acreditava. A É. coisa do racional, daquele cara de exatas e tudo mais, fala, não, essa coisa de sair do corpo não pode ser.
E aí o que acontece? Aí eu tive realmente uma parte onde foi uma transição muito forte para mim. Eu tive um acidente de trabalho e aí eu precisei fazer uma cirurgia de emergência na época. Eu quebrei o fêmur, tá? Então, foi uma cirurgia muito complicada na época. E aí eu tive aquela experiência, não dá para dizer exatamente se foi uma EQM, uma experiência de quase morte, tá? Uhum. Mas eu tive um processo ali depois da cirurgia, em que eu tinha muita dor na perna, e de repente eu apaguei e acordei sentado na maca. Acordei sentado na maca. Então eu tinha todas as sensações e até estava raciocinando. Falei, nossa, é, eu estou sentado, mas eu não posso porque eu quebrei minha Uhum. perna. E aí o que aconteceu foi que aí eu fui ficando de pé aos poucos e coloquei o pé no chão e eu percebi que não tinha dor e eu podia andar. Eu saí andando no hospital. Eu saí andando, saí do hospital. E quando eu cheguei lá do lado de fora, o ambiente em que eu me deparei, ele era muito lúdico. Tinham crianças, era um ambiente muito rico energeticamente. Hoje eu Aham. tenho uma ideia do que era. Na época eu não tinha nem noção do que estava acontecendo. Mas seria o que eu chamo de uma faixa vibratória de recuperação extrafísica, para que eu pudesse recuperar as minhas energias ali. Uhum. Então, eu tive algumas coisas ali, algumas vivências nessa faixa, foi muito bacana, foi muito legal. E quando eu retornei para o corpo, eu voltei muito cheio de energia. Então, a minha sensação ali, quando eu retornei, era de um bem-estar maior do que quando eu estava bom. Tá? Então, a partir daí, aí depois eu Quantos anos retornei para você cá. tinha, Fernando? Quando foi isso, mais ou menos? Foi há 24 anos atrás, Nath. Hoje eu tinha uns 20 anos. 20 Tinha anos. 20 anos. Tinha 20 anos. Assim, eu tive duas experiências antes disso, tá? Uma quando eu era criança, que foi de sonho lúcido. Eu era muito Ah, pequeno, eu não sabia do que se tratava. Eu tive uma noite inteira controlando os meus sonhos. No outro dia, eu levantei super contente, fui contar para os meus priminhos lá na época. Eles escutaram uma história que demorou uns 30 minutos eu contando tudo que tinha acontecido. A hora que eu terminei, eles viraram para mim e falaram: larga de ser mentiroso. Eu falei, nossa. Aí eu me dei conta que não era uma realidade para todo mundo aquilo, né? A outra vez que veio acontecer foi um pouco antes desse acidente que eu tive. Eu vinha de uma viagem. Na verdade, eu fui até o Nordeste brasileiro com um amigo. E teve um dia que estava muito calor, a gente estava acampado. Eu puxei o colchonete para fora da barraca e estava muito quente. E eu acabei deitando próximo de uma árvore e eu deitei de bruços. E eu aham. apaguei. De repente eu lembro que eu acordei, eu botei as duas mãos no chão e levantei. A hora que eu levantei, o que levantou foi o meu corpo astral. Ele desconectou do corpo, eu senti algo estranho, a hora que eu abri o olho, eu estava com o rosto no colchonete. E eu achei muito estranho, eu não sabia do que se tratava nessa época. E só voltou a acontecer depois, nessa experiência que eu acabei de contar. Aham. E aí começa a minha história, porque aí eu comecei a buscar a literatura, por quê? Uma das coisas que eu gostei muito da pegada do Voadores, do documentário, é Uhum. que ele não traz aquela questão, às vezes, que ela é muito científica, ou aquela Uhum. questão que ela vai abordando coisas que às vezes você, naquele momento, você não está preparado para muitos conceitos místicos, para muitas Uhum. coisas. Você quer algo mais tátil, mais real, mais próximo ali da sua realidade. E aí o que aconteceu? Eu voltei para casa e as experiências, elas começaram a acontecer. Então, eu deitava e daqui a pouco eu sentia que algo estava acontecendo e de repente eu tinha as experiências. Eu não tinha muita ideia do que estava acontecendo, apesar de já ter uma boa base na época do espiritismo, porque a Aham. minha base inicial da espiritualidade, ele começou no espiritismo. Depois eu fui buscar conhecimentos do budismo, hinduísmo. A gente vai buscando uma série de coisas que vão encaixando aí com o que a gente experiencia, que a gente vê aí na prática da projeção. Uhum.
E aí eu me baseei em dois grandes livros que eu recomendo para todo mundo. Um é do Valdo Vieira, é o Projeciologia. Em termos de conhecimento, a linguagem dele é meio rebuscada, é meio difícil, mas em termos de conhecimento tem muita coisa ali. Esse livro É dele é muito bom. maravilhoso. O outro, Wagner Borges, do IPPB, que é o Viagem Espiritual 2. Excelente livro. Esse é praticamente aí um marco na projeção. E eu tive a felicidade de ter esses dois pesquisadores que estavam na vanguarda, e eu comecei a ler e comecei a me identificar com muitas coisas que estavam acontecendo comigo ali. E aí começaram a vir, praticamente aí foram 2 anos que eu me dediquei. E aí veio a parte do engenheiro, a parte do pesquisador, a parte do cara chato, que quer falar, não, eu quero saber se Eu realmente preciso isso aqui não é. comprovar. Exato, exato. Então foram praticamente, Nath, 2 anos assim que eu dediquei as minhas experiências para comprovar para mim, tá? Que É isso eu acho claro, muito importante também, né? Porque tem gente que parece que quer provar, mas não é nem para si mesmo, é para os outros, né? E essa coisa da comprovação pessoal é básica, assim, né? É uma coisa que quando você tenha a certeza, você tenha a sua comprovação, você não precisa de mais nada, você não precisa provar para ninguém, né? perfeito, é isso mesmo. E a gente vê quando a gente está em contato com as pessoas nos grupos, é normal, é normal. Claro. Sempre tem alguém pedindo para você, fala, poxa, mas não dá para você ir até em casa, dar uma olhada em algo, só para provar para mim que existe? Eu falo, olha, a primeira coisa não é tão simples. Você já tem uma ideia de quem tem as experiências fora do corpo e quem não tem, Uhum. pela conversa que a pessoa tem com você. Então, você já percebe algumas nuances, algumas questões. É claro que a experiência ela não é igual para todo mundo. E Uhum. não é mesmo. Cada um vai ter uma experiência muito própria, característica dela. Mas tem algumas coisas ali que você já percebe. Por exemplo, a dificuldade de fazer uma comprovação naquilo que nós, projetores, chamamos faixa aqui vibratória do plano físico, Físico. ela é muito grande. Ela é muito grande. Nath, eu tenho dedicado aqui os últimos anos a uma outra pesquisa, tá? Isso eu não trouxe na parte do voadores. Isso eu estou Uhum. trazendo no livro que eu estou desenvolvendo. Ele é muito demorado porque ele é todo ilustrado. Então, vou aproveitar aqui também para convidar o pessoal, tá? Sim, eu queria perguntar porque eu queria saber mais disso. Depois você conta um pouquinho mais sobre isso. Quem ainda não conhece meu trabalho, hoje ele está no Facebook, é no HQ Plano Astral, tá? HQ por quê? É história em quadrinhos, gente. Uhum. Simples assim. Eu sempre fui fã de histórias em quadrinhos. Minha infância foi lendo histórias em quadrinhos. Então, nada mais justo que. E eu sempre gostei muito de desenhar. Então, como eu também gosto muito do universo da projeção astral, da espiritualidade, então eu tento trazer isso através do desenho. É uma forma visual que, às vezes, você falando, você escrevendo, as pessoas, às vezes, não conseguem captar muito das experiências que nós estamos vivenciando fora do corpo. E através da arte, do desenho, a gente consegue. Eu vou dar um exemplo aqui. Nath, eu estou ainda para te enviar, tá? Ai, Esse ai, ai. daqui. Oh! Gente, para quem não conhece, esse aqui foi um trabalho, ele demorou muito tempo. Eu fiz com um amigo meu, Marcelo, ele é tarólogo. Ele é muito bom nas questões aí do conhecimento do tarô em si, da simbologia, e eu entrei na parte das ilustrações, tá? Então, é claro que a minha parte de vivência na projeção astral, nas questões da espiritualidade, acabaram influindo bastante também nesse trabalho. Não dá para mostrar todos aqui, Nath, eu ainda vou mandar o seu, tá? Mas são Mas, lindas ó, as cartas. esse é um arcano, é um dos trabalhos que eu fiz, tá? Então, ele é muito baseado, ele é o arcano julgamento, tá? Então, ele tem a ver com conexão, ele tem a ver com muitas das questões da expansão da consciência, com você trazer aspectos de aprendizado, tá? Isso é uma das coisas que eu trago bastante na questão da projeção astral. Então, quando você vê aqui o pajé, tem uma representação aqui do curumim. O curumim ele está
saindo do corpo, então ele está tendo uma projeção aqui, tá? Então ele está saindo. Então você percebe que o corpo astral ele não necessariamente tem uma forma exatamente. Isso aí quem vai pesquisar depois vai vendo. E os arquétipos aqui em cima, que são os animais de poder e tudo mais, seria uma expansão, um samadhi. Então seria uma projeção mental deste ser que está aqui, que na verdade é tudo isso. Então tudo isso aqui está representado numa figura. Quem já tem as experiências, quem já conhece, vai ver isso aqui, começa a se identificar já. Então, tem muito trabalho que eu acabei fazendo, acabei colocando lá na HQ, tá no Facebook. Aham. Eu tinha uma página, eu tirei a página do ar, Então, eu porque lembro que o dia que eu fui entrar na sua página e eu não achei, eu falei, eu não acredito, cadê? O que aconteceu? Por isso que eu fiquei preocupada, né? Na hora eu falei, será que ele parou de desenhar e tirou do ar? Mas aí eu já fiquei um pouco mais tranquila quando eu soube que não, que você vai dar não, continuidade, que tem aí outros planos. tem. Na verdade, eu tirei a página do ar, porque eu vi que ela não era a melhor ferramenta para o trabalho que eu estava executando. Então, eu estou procurando outros caminhos, outras formas que Uhum, consiga deixar por um tempo maior, prolongado, para que as pessoas consigam acessar esse material. uhum, E, e hoje, no Facebook, para mim, é mais tranquilo. Por quê? Porque eu não tenho gastos de manutenção desse uhum, site e fica acessível para as pessoas que estão ali. Eu estou buscando outras ferramentas, por quê? Porque é um material muito extenso, as imagens, muitas vezes, são muito carregadas, tem claro. muita... Então, eu estou buscando algumas questões aí que vão facilitar tanto para mim, como para as pessoas que vão acessar futuramente aí. Uhum, Então, esse trabalho que eu estou fazendo, ele é uma ilustração. Eu estou focado nisso que eu comentei, que é uma pesquisa aí dos praticamente últimos 5 anos, Nath, que eu venho. Gente, não é. A gente vai aprendendo, às vezes as pessoas vêm assim, falam, nossa, essas pessoas que estão lá dando palestra, né, elas sabem tudo, né? Não é assim, Não, gente. só que não. Eu achei até muito engraçado, eu assisti às suas lives, né? Então você fez um comentário, né? Que às vezes as pessoas imaginam, né? Que a pessoa está ali na cama e ela vai fazendo aquela saída clássica. Ela desprende do corpo, ela levanta assim, ela para na frente do corpo, ela vira, olha para ela assim e fala: Nossa, eu fiz isso uma vez, Nath. As outras é Eu assim: acho que eu nem você está isso. com metade, você tá com metade do corpo preso ali, você está tentando se desvencilhar. Às vezes você sai do corpo, gente, você não enxerga as coisas, demora para a visão. Essas coisinhas todas, elas são muito comuns. E é isso que eu falo, as pessoas têm muitas dúvidas. E uma dúvida que o pessoal sempre tem, tá? Eu, nessa parte, eu até penso de uma forma diferente de muitos pesquisadores, projetores, é a questão do quê? Projeção astral versus sonhos Sonho lúcidos. lúcido. É. Sim. Então, eu não trouxe no projetor. Se você quiser puxar outros assuntos, fique à vontade, mas eu acho Uhum. importante, Nath. E esse é um trabalho que eu estou trazendo nas minhas ilustrações, porque ele iniciou com uma experiência que eu tive, tá? Que foi a seguinte: é, eu tive a projeção clássica, tava, tive a catalepsia projetiva, saí do corpo, levantei, saí, fui para a sala, me afastei do corpo, porque quando você se afasta do corpo, fica mais fácil para você pegar a Uhum. lucidez e tudo mais. Fui até a sala, chegando na sala, eu falei, bom, o que eu vou fazer? Vou meditar. Como assim meditar? Eu vou Meditar fora meditar. do corpo, assim. Meditar fora do corpo. E quando eu sentei ali na sala e comecei a meditar, eu comecei a entrar num estado que nós chamamos de sonho lúcido. Uhum. Então, o que que acontece? Eu entrei conscientemente no aspecto interno. Então, o que é esse sonho lúcido, gente? Você tem sensações táteis, você tem a impressão de ter realmente um corpo físico. É, você está em ambientes como ali, eu estava dentro de um prédio nessa experiência. Então, cada degrau que ia descendo desse prédio, cada andar que ia descendo,
ele tinha questões minhas. Por exemplo, uma das salas representadas ali, ela tinha várias pranchetas com desenhos em cima da prancheta. Por quê? Porque eram as questões da criatividade, do trabalho que eu vinha fazendo, das ilustrações, e estavam muito presentes no meu mundo interno. Então, ele se manifesta nessa experiência. E você vê realmente, você vê coisas, até um ponto em que eu cheguei numa condição onde eu não consegui ir além. Eu já estava entrando em aspectos profundos do meu subconsciente. Tá? Uhum. E aí eu percebi que tinha algo diferente ali. Por quê? Porque eu percebi que muitas pessoas nos grupos, elas vêm com dúvidas, vêm com Uhum. questões, e muitas vezes as respostas que elas recebem, no sentido, você não tinha uma lucidez. Uhum. Aconteceu isso porque a sua lucidez estava baixa. Ela não responde. E aí o que acontece? A pessoa começa a achar que aquela experiência interna que ela tem, que é muito similar, muito parecida, mas não é a mesma coisa. Uhum. Ela começa a achar que aquilo é o que as pessoas chamam de uma projeção astral. E como Uhum. ela não consegue ver o corpo, como ela não consegue comprovar e tudo mais, começa a surgir uma nova vertente dizendo: o que essas pessoas têm são sonhos vívidos, são sonhos lúcidos, não tem esta coisa da projeção astral, porque não tem como comprovar. Percebe? Do outro lado, tem pesquisadores, eu entendo essa parte, tá? Uhum. Por quê? Você vai perceber que muitos deles, eles têm técnicas de yoga, tem técnicas de respiração, tem técnicas de meditação, onde eles conseguem induzir essa saída clássica do corpo Uhum. e é mais fácil, não que sempre seja a mesma coisa, mas é mais fácil numa experiência assim, a pessoa ela ter uma ciência maior do ambiente que está envolvido ali, ou seja, uma projeção astral, tá bom? Uhum. Quando você utiliza outras técnicas, por exemplo, checagem de realidade, Uhum. eu vi você conversando sobre aquele Behind Your Eyes, o de A trás dos teus série, né, da Netflix. Sim. olhos. Ele trata os dois conceitos ali. Uhum. Então, aquelas questões, checagem da realidade, diário de sonhos, você despertar num sonho e tudo mais, ele é mais propício para que você inicie a sua experiência dentro do teu mundo interno. Por quê? Às Uhum. vezes no sonho você está vivenciando suas coisas internas. Você vai pegando lucidez, pode acontecer duas coisas. Isso foi o que eu descobri nas minhas experiências. Isso é a minha verdade, gente. Eu estou passando para vocês hoje, é uma informação minha. Não tomem para vocês como verdade, tá? Façam as suas experiências, leiam as experiências dos outros. Voadores tem muitas pessoas magníficas ali. Estuda o trabalho deles, acompanha. Vocês vão chegar em conclusões de acordo com a vivência de vocês. O que eu percebi é o seguinte: todas as vezes em que eu me voltava mais para o meu mundo interno, as minhas percepções internas, por mais que aquela realidade é uma realidade mesmo, é uma matrix, gente. Não é difícil às vezes a gente passar essa informação para as pessoas. Mas tem prédios, tem florestas, tem cachoeiras, mas é tudo você. Faz parte ali do seu mundo interno. Mas é o seu mundo interno. À medida em que você começa a perceber que, opa, tem algo neste meu mundo aqui que não pertence a mim, você começa a perceber, poxa, tem algo aqui que eu não controlo, que eu não movimento, que você começa a perceber uma assinatura energética. Uhum. Aí você começa a mesclar, que é o que a gente começa com um conceito de sonho compartilhado. Então vamos lá, É. vamos entender o que é projeção astral. Você tem o teu mundo aqui, o teu sonho lúcido. Você tem uma outra pessoa que está sonhando ali. Começaram a se mesclar esses dois sonhos. Então começam a misturar coisas do ambiente interno dessa pessoa com o seu ambiente interno. Você começa a perceber coisas que não são suas ali. Então, nessa condição, você vai acordar, a pessoa vai acordar e vocês vão falar: olha, nossa, tivemos uma experiência juntos. Muito comum de acontecer. Sim. Acontece bastante. E quando você pega, então, não duas pessoas, você pega 3, 4, 5, 10, 20, 30.
1.000 pessoas, isso é o que a gente chama de faixa vibratória. Você pega todas elas, vamos pegar a Copa do Mundo, por exemplo, está todo mundo ali naquela mesma energia ali, vivenciando ali final Brasil e Espanha, final da. E, então o que que acontece? É normal, por quê? Você vai ter ali muitos brasileiros, muitos espanhóis, voltados no mesmo objetivo, numa mesma faixa Atenção, vibratória, né? No mesma coisa. percebe? Pensamento, emoção, objetivo. E você acaba entrando no mundo compartilhado por todas essas consciências. Essas consciências se manifestam e se veem umas às outras. E o ambiente que é formado por essa coletividade é o que muitas vezes a gente chama de uma faixa desse ambiente astral. Só que aí, como ela é feita por uma coletividade, diferente de um ambiente onde você se internaliza e é só seu, você não consegue manipular. Por quê? Porque você pensa, o Brasil ganhou. Vem a parte da Espanha e vai falar, não, Espanha ganhou. Percebe? Claro. Então, é uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, mas é para tentar ilustrar um pouco para as pessoas que não tiveram as experiências, ou para aquelas que tiveram, mas às vezes ficam meio perdidas, não conseguem Sim. entender. Falar, pô, como é que eu encontro uma pessoa fora do corpo? Então, se você não estiver na mesma faixa vibratória, se o Fernando está ali pensando em projeção astral, estudando, que é o que a gente chama, aspectos diferentes, aspectos que envolvem emoções, sentimentos diferentes. E esta outra pessoa, ela está aqui, nessa faixa mais. E não é ruim, tá? Mas mais primitiva, eu quero ganhar, eu quero vencer, aquela coisa do dia a dia e tudo mais, elas estão em faixas diferentes. Elas não se encontram, Uhum. percebe? Agora, se de repente eu penso no Fernando aqui, o outro Fernando está aqui jogando bola, aí de repente ele passa, fala, nossa, se conecta com ele. Pode acontecer duas coisas. Ou ele me chama para cá Uhum. e eu passo a viver essa realidade dele aqui, ou eu entro neste mundo dele, praticamente. E de repente eu pareço estar num lugar e todo aquele lugar ali que é plasmado é o mundo interno de uma outra pessoa. Nath, o que eu estou passando aqui hoje para o pessoal é o que eu estou trazendo de estudos de muito tempo, que eu estou colocando nessa HQ ilustrada, nessa graphic Uhum. novel. É um conceito que ele não é novo, tá? Porque todas as pessoas falam a mesma coisa, mas é uma abordagem um pouco diferente para que as pessoas consigam entender aquilo. Sim. Então, se você E for é uma pegar. coisa que gera muita confusão mesmo, né? Que você, pelo menos nos grupos, principalmente, eu vejo como se fosse assim a dúvida número um, né? Isso que eu tive foi sonho lúcido ou foi projeção? Como eu sei qual é a diferença, né? É uma dúvida que as pessoas têm muito e que eu também já tive, né? Em muitos momentos, às vezes a gente tem uma experiência e fala, ok, tem aqui alguma coisa que foi experiência, mas está misturado. Então, né, você é, presta atenção, deixa aquilo ali, deixa repousar, né? Como eu digo, para ver se, para não sair achando que é tudo projeção, ou também ao contrário, né? Achando que tudo sonho e que projeção não existe. Então, eu acho muito interessante você trazer essa discussão, né? Essa coisa. É muito bem colocado, Nath. E assim, poxa, mas por que que você está abordando toda essa parte, explicando para a gente, Fernando? Pelo amor de Deus, eu não quero agora esse conteúdo maçante e tudo mais. É porque, no final, o que que acontece? Aí eu entro na parte agora do que eu admiro muito no trabalho do Voadores. Por quê? A gente pega a questão quando a gente fala, sair do corpo, tá? O que isso vai trazer para uma pessoa? O que isso agrega na minha vida, né? Ou não? Gente, a parte é, a parte do interna, como nós estamos, como nós vivenciamos a nossa realidade, nosso momento agora, como nós estamos contando a nossa história, isso repercute em toda essa criação que nós não percebemos aqui nesse momento.
tá? E aí, quando você tem as experiências de projeção astral, sonho lúcido, você começa a se deparar com coisas que você não estava atento. Uhum. Então, às vezes você está numa situação, você está se perdendo, às vezes, no seu dia a dia, nas suas questões, você não está percebendo que a sua energia, ela está somatizando coisas que não são legais para você. Quando você sai do corpo, isso fica muito nítido no É o ambiente em que espelho, você né? está. E isso já serve, primeiro, de um alerta para você. Segundo, então eu vou me dedicar só à saída do corpo. Não, não dá para esquecer o voador, a pessoa, aquela pessoa que está ali. Então, assim, duas coisas. Algumas pessoas, às vezes, elas têm as experiências, mas não estão buscando as Uhum. experiências. Então, o que acontece? Fernanda, eu não quero mais ter a catalepsia projetiva. É horrível. É horrível. A pessoa, eu fico lá, eu fico com medo, eu não consigo sair. Como eu faço para não ter? Não tem. Então, muitas vezes, algumas pessoas, elas não têm escolha. Não têm escolha de que forma. Elas estão passando, aquilo ali faz parte da vida dela. Natural, né, E às para vezes ela, elas. e às vezes ela vai para o ambiente de trabalho, ela está saindo com os amigos, ela está conversando com a família, e não tem ninguém ali que tenha tido aquela experiência. E ela não consegue se encontrar. Porque se ela fala, as pessoas Uhum. vão falar, não, essa pessoa tá com algum problema, reza, faz uma oração. Sim, sim. Tipo, olha, você precisa fazer alguma coisa aí para resolver. Precisa levar no centro espírita para tomar passe, precisa, ao contrário, precisa Sim, levar na igreja católica porque tá com alguma coisa. É, tem muito isso, né, também, esse tipo de interpretação muito religiosa e não muito tem. positiva, né? Acontece muito. Hoje acho que as pessoas estão um pouco mais preparadas, Hum. mas se ela for buscar as informações, tem. Hoje tem muita Tem informação muito mais. disponível. O grupo, a minha amiga que formou esse grupo, é a Adriana Miranda. Hoje é onde eu ajudo o pessoal lá, onde eu Antes, dedico mais do perguntar meu por aqui tempo. qual é o nome do grupo. Porque tem vários grupos, né, no Facebook que falam sobre esse tipo de assunto. Se você sabe o nome exato para o pessoal poder procurar. Viagem Astral Relatos. Aham. Relatos. Se a pessoa procurar por Viagem Astral Relatos, ela vai encontrar lá. Hoje ele tem mais de 35 mil pessoas, né? Não são poucas pessoas Não. discutindo, conversando. É claro que as 35 não estão ali hoje todas Sim. interagindo. Você vai percebendo que tem ondas, vão formando grupos, você vai acompanhando, mas a gente já tem praticamente aí no histórico desse grupo 35 mil pessoas mais que se interessaram e tiveram, de alguma forma, contato, curiosidade ou a necessidade realmente. Tem muitas pessoas, às vezes, que elas têm necessidade de ter uma elucidação, de alguém falar, explicar para ela, porque, às vezes ela nem conhece os pesquisadores que já estão aí. Uhum. Às vezes está acontecendo com ela ali coisas que acontecem naturalmente, que a gente já conhece, por exemplo, eu estou ali, estou acordando e de repente eu começo a escutar alguém falando no meu ouvido. Acontece? Acontece. Acontece. Acontece com todo mundo? Não, mas acontece. E aí, como é que eu faço para lidar com isso? Como é que eu trabalho com essas coisas? Então, eu procuro recomendar muito o pessoal falar, olha, não tem jeito. Se você está tendo as experiências, estuda, corre Uhum. atrás, aproveita. É uma oportunidade, tá? Porque tem muitas pessoas que buscam, às vezes ficam anos tentando, fazendo as técnicas, fazendo muita coisa, E não acaba não consegue. conseguindo, acaba se frustrando às vezes, Sim. porque às vezes esquece também o outro lado, essa parte aí que eu, que eu considero bastante, que é a parte do ser realmente. Uhum. Então, a viagem astral ajuda?
ela é boa? Sim, para mim ela é muito boa, para mim ela me ajudou muito. Ah, Fernando, mas dá para eu ir até a França, visitar a França, tirar uma imagem, postar no meu Facebook, postar no meu Instagram e mostrar para todo mundo? Gente, não dá. Desculpa, não dá. O que que vai acontecer? Você vai trazer as experiências para você, percebe? Então, às vezes, você vai ter ali um companheiro, um amigo, é, pessoas que você acaba conhecendo que gostam, vão escutar os seus relatos como alguém escuta a sua viagem. Você vai falar: olha, Uhum. eu fui até a Espanha, eu conheci tais lugares, aquele lugar é muito bom. Ah, se você puder viajar, vai comentar o restaurante, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a pessoa, nossa, ela gosta de viagem, ela gosta de conhecer. Então, ela vai escutar você. Na projeção astral, a mesma coisa. Eu tenho hoje muito contato, um grupo de pessoas maravilhosas, são estudiosos da projeção astral, estão fazendo um trabalho muito legal, muito bacana. Eu estou participando de algumas lives, eles convidaram, então estou participando com eles também. Então tem o Júlio, filósofo, tem o Guilherme Folk, também professor, com muito conhecimento. Tem o Alexei faz um trabalho fantástico. Ele tem questões assim que ele já tem muitos vídeos onde ele explicou coisas técnicas da projeção astral, coisas assim. Está acessível, está de graça para o pessoal. Ah, Daniel tem um coração enorme, o Renato é fantástico, maravilhoso, um bom humor, uma energia, um pessoal muito bacana. Então, Normalmente essas lives, Fernando, vocês fazem elas no YouTube? É isso que você tinha me falado? Como que o pessoal pode sim, assistir ou encontrar esse conteúdo? a- se eles entrarem no canal de qualquer uma dessas pessoas, o Uhum, Guilherme Folk, o Daniel Ciribelli, o uhum. Renato, eu não lembro do sobrenome dele agora, o Alexei Bueno, se não me engano, entrando em algum deles, vai encontrar lá. Por quê? Porque eles estão fazendo quinzenal, a cada 15 dias Ok. tem essas lives. Aí tem um tema que esse grupo vai discutir, cada um vai dar a sua opinião, cada um vai dar a sua experiência sobre ele, e, e cada vez vai acontecendo num canal. Então, Uhum, eles têm os canais deles, onde eles entendi. vão postando as pesquisas deles, os conhecimentos e tudo mais, e eles vão, como são um grupo de amigos, então é bate-papo entre amigos, pesquisadores e projetores, porque todos eles têm muita Ótimo. experiência, têm muito. O Guilherme tem até um livro, ele chegou a fazer um livro, eu estou lendo o livro dele agora, é muito bom, tem muito conteúdo lá. É um pessoal muito bacana, vale a pena pesquisar Legal. também com esse pessoal. E, bom, e retornando para o Voadores, Nath. Então, o que que acontece? Esta vivência do dia a dia, a projeção astral, ela não vai fazer você expandir de um dia para o outro a sua Uhum. consciência. Falar, nossa, você vai ter as suas experiências, você vai continuar com as suas questões emocionais para trabalhar, você vai continuar com as suas questões físicas aqui para trabalhar, porém, ela é uma ferramenta que ela vai ajudar a abrir a sua mente para muitas questões, às vezes, que podem te ajudar. Por exemplo, a gente tem tempo ainda? Posso trazer mais? Sim, sim, Nath, eu sim. não Tem estou tempo. contando A gente tem tempo. 15 minutinhos ainda. Eu ainda quero te perguntar uma coisa que no fim não ficou Tá, muito então. claro para mim, mas fala, depois eu pergunto. Não, a história é longa, deixa para uma A próxima história é vez. longa. Pode fazer. Tem muita Não, história, não dá Nath, para tem muita resumir história. que nem você resume direitinho no Facebook. Dá sim. Na verdade, eu tinha uma fase da minha vida em que eu estava buscando resolver algumas questões minhas, tá? E, e aí eu fiz um pedido. Então, na época, eu falei, olha, se tiver alguma dica, alguma questão, alguma coisa para me orientar, nos sonhos, um sonho lúcido ou numa projeção, seja bem-vindo, né? Uhum. E eu tive, só que assim, mentor mesmo, parando do meu lado, conversando, fora, falando, faça isso, 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 não é assim. Não Comigo tem, não é né? assim, não tem essa moleza, não. Mas teve uma experiência muito legal. Ele fez uma plasmagem de um animal
Na época eu estava muito envolvido com animais de poderes, era um Uhum. tigre, e o significado desse tigre, por eu estar lúcido na experiência, então eu captei toda a mensagem que veio, teve um bate-papo ali entre eu e meu mentor, mas ele não apareceu, é uma questão mais mental. Tinha essa plasmagem de um tigre fantástico, chegando próximo, eu senti os pelos dele, peguei nele, foi uma Uau. experiência maravilhosa. E quando eu acordei, eu falei, já sei, a mensagem dele tem a ver com o poder do animal do tigre. Foi isso que ele me passou. Aham. Então, era a forma como eu tinha que lidar com aquela situação. Isso trouxe uma energia muito grande na época, uma questão interna. Eu utilizei essa técnica e me ajudou muito. Uhum. Então, isso é uma lembrança que eu tenho de algo que diretamente, no caso aí, a projeção acabou me auxiliando. Fora inúmeras outras. Mas Sim. vamos lá. Não Não, quero deixar agora que você você estava fora do falando seu. isso, né? Também que eu sei que está bem tarde aí. Não, é que agora que você falou isso, eu tava pensando, tem uma coisa que eu acho muito útil e talvez seja importante também relembrar para as pessoas, né? Que às vezes a gente fica muito obcecado com essa coisa de projeção, como se. Porque, em parte, é correto, né? Porque, claro, se você está numa experiência fora do corpo, você está lúcido, é, talvez é isso, não tem tanto onirismo, você consegue perceber o espaço ao seu redor, né? Sem projetar tantas coisas internas. Mas eu acho muito legal a gente, às vezes, parar para pensar quando as pessoas às vezes falam, ah, foi projeção ou não foi projeção? E aí, se não foi, ela descarta aquilo, ela joga no lixo, como se aquilo não tivesse nenhuma importância. E eu acho muito bacana quando você fala sobre o sonho lúcido e esse olhar para dentro, né? Não é sair do corpo e tô vendo o mundo lá fora, mas é um mergulho para dentro. Eu acho igualmente rico e relevante se você realmente, se a sua intenção é autoconhecimento, o que o seu subconsciente está trazendo ali no sonho nunca vai ser uma coisa irrelevante. Por que você está sonhando com isso ou está sonhando com outra coisa, né? Igualmente, se você tivesse tido essa experiência e você não tivesse a lucidez e você tivesse acordado com a sensação de que foi um sonho, você sonhou com um tigre. Mas aí você também poderia se perguntar, tá? O que que eu posso tirar de conclusão disso, né? O que que esse tigre me transmite? Quando eu acordei, qual era a sensação que eu tinha? Então tem muita coisa aí que eu acho que é super importante. Eu acho que eu sou um pouco suspeita, porque inclusive eu estou estudando psicanálise, estou no terceiro ano já de psicanálise, porque toda essa coisa de interpretação dos sonhos, para mim, são duas caras da mesma moeda, né? Assim, são duas coisas Nath, muito perfeito. importantes. Assim, tem uma coisa que eu já estava esquecendo, eu queria trazer para cá, e acho que o fato de você ter falado é porque realmente é um bom tema para trazer aqui. Tem uma experiência que eu tive, tá? E ela foi marcante, né, nessa. Ela foi nos 2 primeiros anos onde eu estava pesquisando muito profundamente a questão aí da projeção astral. E também tem uma ilustração que eu fiz, foi uma das que mais o pessoal gostou, que o pessoal mais curtiu, que ela foi inspirada nessa mensagem, tá? Uhum, As pessoas não sabem, mas a inspiração, muitas vezes ela vem, e ela foi inspirada nessa experiência. Então, uhum. primeiro eu vou falar da ilustração, não dá para mostrar aqui, mas se o pessoal pesquisar na página, eles vão encontrar. Então, uma ilustração do Dinho, de um personagem, uma criança, Sim. e ele encontra com 3 grandes mestres, Buda, Krishna e Jesus. Tá? Uhum. E aí cada um deles passa uma mensagem. As mensagens estão meio trocadas. Né? E o pai dele questiona ele, né? Fala, olha, mas espera aí, isso aí não está certo. Não é a mensagem que cada um deles passou, está trocado. E aí ele faz o comentário. Né? Ele falou, eu também percebi. Só que eles me disseram que assim, o mensageiro não importa. O que importa é a mensagem, percebe? Então, o que que Uhum. acontece? Às vezes a gente fica muito preso, assim, falou, nossa, mas essa mensagem que eu recebi foi um sonho lúcido? Essa mensagem que eu recebi foi uma projeção astral? Era um mentor? Era um obsessor? O que era? Presta atenção na mensagem, ela é o que importa na sua experiência. Então, eu falo para as pessoas, viva a sua experiência. Enquanto você
Depois que você acordar, depois que você despertar, você começa a falar, nossa, eu acho que foi sonho lúcido, teve característica de projeção astral, mas não faça, não perca. Eu perdi muitas experiências durante as minhas experimentações exatamente nisso. Por quê? Porque na hora você fica se questionando, você perde a É. experiência. Está na experiência, vive a experiência. E da onde é que foi essa experiência que eu vivenciei? É claro, no começo, estava saindo do corpo, estava tendo essa experiência, eu queria ver o quê? Meu mentor, meu amparador. Todo mundo quer ver. Todo mundo, né? Quer sair e falar, cadê? Cadê? Se eu estou saindo do corpo, cadê? Cadê aquele senhor de branco? Cadê aquele hindu, aquele mestre hindu que vai agora olhar para mim e falar: olha, você ascendeu, agora vem aqui que eu vou te ensinar os mistérios do universo, não é mesmo? Não é assim que a gente Sim. imagina? Eu imaginava alguma coisa assim. E aí o que acontece? Eu, repetidamente, várias experiências eu fui atrás, fui atrás, fui atrás. Até em que eu despertei num quarto, não era o meu quarto, era um quarto é, totalmente simples, tá? E, e eu falei, nossa, eu estou muito lúcido. Eu estava com uma lucidez muito grande. Eu falei, ótimo, estou fora do corpo, eu estou com muita lucidez, é hoje que eu vou ver o meu mentor. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém no quarto. Aí eu peguei, abri a porta, olhei para fora e não tinha nada fora do quarto. E aí eu voltei triste. Eu voltei com uma sensação de tristeza. Eu falei, puxa, eu não sei como entrar em contato com ele. Aí, nessa hora, meu pai, tá? Só que meu pai, ele é vivo, ele tá aqui e tudo mais. Aham. Mas assim, a imagem dele apareceu na minha frente com um sorriso no rosto. Eu olhei assim e falei, nossa, meu pai? Mas não era o meu pai. Aham. E a hora que eu fixei olhar, ele sumiu. Aí apareceu um primo meu, que era muito amigo meu e tudo mais. Ele apareceu com o mesmo sorriso no rosto. A hora que eu olhei, ele sumiu. Depois apareceu um amigo sentado numa cadeira do quarto. E aí o mesmo sorriso no rosto. Eram três formas diferentes com a mesma assinatura energética, a mesma característica simbolizada ali no sorriso, mas você percebia a energia que emanava ali. E aí, nesse momento, veio uma voz, uma mensagem muito forte na mente. Ela Hum. veio falando assim: eu sempre estive do seu lado em vários momentos da sua vida, de várias formas diferentes. Você que nunca percebeu. Nath, aí eu voltei para o corpo, a É. experiência terminou ali. Eu falei, tá bom, entendi a mensagem. Entendi. Então, uma das coisas que eu passando para o pessoal, a forma, quando você busca a forma física e tudo mais nas experiências fora do corpo, ela é muito ilusória. Uhum. Então, uma das coisas que com o tempo nós começamos a aprender é isso. Então, chegar alguém com uma forma, falar com você, isso qualquer consciência Sim. extrafísica, ou até mesmo você pode plasmar algo ali, percebe? Agora, a mensagem, a captação da energia, esse contato a mais, essa consciência mais elevada que você tem, essa é a mensagem da experiência. Ela pode ser tanto um eu superior seu, Uhum. dentro de um contexto de um sonho lúcido, como ela pode ser uma consciência. Você pode chamar ela de uma consciência extrafísica. Ah, um extraterrestre veio aqui e falou comigo. Tudo bem. Qual foi a mensagem que ele passou para você? Não, foi Ramakrishna que desceu aqui e conversou comigo. Ótimo, foi a mesma mensagem. Tem pessoas, às vezes, nos grupos, eles trazem umas perguntas, umas experiências. Na última live, teve um rapaz, foi muito interessante. Ele falou: Fernando, eu tive a minha experiência, e aí o que, que aconteceu? Tinha uma mulher, tinha um outro senhor. E os dois conversaram comigo e falaram assim para mim: olha, nós somos você numa encarnação passada. Nath, como é que essa pessoa ela vai tirar essa dúvida dela num livro, Uhum. numa palestra, numa questão? É algo muito complexo, é algo muito grande. Ele pode ser desde uma criação mental, ele pode ser uma brincadeira de uma consciência extrafísica, Sim. ele pode ser também duas representações do inconsciente dela
se comunicando com ela ali num aspecto muito mais amplo, muito mais elevado. Então, a única pessoa que vai poder dizer o que é quem experienciou. As outras só vão poder dar palpite. Dá palpite. Então, aprenda a vivenciar as suas experiências, a ter as suas lições. Aprendam. Essa é uma das mensagens, acho que a gente está chegando para o final, mas Uhum. aproveite. Use a projeção astral como uma ferramenta. Ela pode ser usada para você ir na casa do vizinho, behind your eyes? Pode. Você pode ir lá, pode. Se você conseguir chegar nesse nível de lucidez, você pode ir lá. Você pode buscar, tentar adivinhar o futuro. Pode. Isso eu considero que a periferia, percebe? Do quanto você pode evoluir, do quanto você pode conhecer, do quanto você pode pesquisar, experienciar coisas assim que é difícil aqui a gente entender, porque nós estamos falando de Uhum. experiências multidimensionais, experiências que vão além, muitas vezes, do que a gente está acostumado aqui. A visão, poxa, eu estou vendo uma coisa lá, mas eu não estou olhando para lá. Acontece. Uhum. Eu estou escutando, mas não estou ouvindo, está na minha cabeça. Acontece. Eu estou falando, mas não estou falando aqui. Eu estou me comunicando com uma Uhum. pessoa de um outro país, com uma outra língua. Entendo perfeitamente o que ela está falando. Acontece. Expansão da consciência. Tenho experiências em questões mais elevadas? Também. Tem experiência em lugares mais baixos? Tem a questão lá do corpo físico, da conexão. Acontece muito também. Às vezes a pessoa fica preocupada, fala: Nossa, Fernando, eu só tenho experiência em lugar denso. Gente, é normal. É normal. Não, não se preocupa. Não é porque você é uma pessoa ruim, muitas vezes. Às É, vezes tem pode muita ser que a gente que gente fica não com pode. medo, né, disso. Acorda e fica achando, eu só vou para um umbral. O que que tá acontecendo? Percebe como às vezes fica complexo e às vezes esse lidar, conversar com a pessoa ali, às vezes é importante, porque às vezes a pessoa está ali vendo o trabalho, lendo os livros, ela acha que as pessoas elas estão sempre em faixas elevadas e tudo Hum. mais, as experiências dela não estão acontecendo porque ela não é evoluída e não Uhum. tem nada a ver Sim. uma coisa com a outra. Muitas vezes é ali por um auxílio, muitas vezes é simplesmente um laço do corpo que você está ali e você vai ter que aprender a lidar com essa situação também. Então tem muita coisa, Nath. A gente pode conversar aqui Tem, mais duas é, horas, tem muita gente mas querendo que eu faça o Voadores 2. Não sei se você tá sabendo. Eu acho que às vezes eu fico pensando, precisa fazer 2 e 3 porque parece que não esgota, né, o assunto. eu apoio, Nath. Eu apoio porque Fernando, assim, antes da gente terminar, o que eu queria te perguntar, que você começou a falar do seu graphic novel que você está aí trabalhando, o que eu queria saber você tem alguma previsão de quando você vai lançar isso? Vai ser só digital ou você tem algum plano de fazer um crowdfunding, talvez, para lançar um é uma livro possibilidade. fisicamente? É uma possibilidade. Eu estou vendo duas opções, né? Se ele continuar demorando muito ainda, porque ele é muito trabalhoso, desenhar Uhum, quadro a quadro, é um trabalho muito com as outras coisas e tudo mais, então está levando muito tempo. Se eu perceber que uhum, vai levar mais tempo do que eu espero, eu estou vendo algumas possibilidades de utilizar um webtoon, alguns uhum, lugares na internet, onde você não precisa colocar a obra finalizada. E uhum. você vai atualizando à medida em que ele vai colocando, você vai colocando Sim. lá e a pessoa ela vai conseguir acessar isso aí pelo celular ou no computador. Uhum. Se eu ver que ele realmente que eu consiga é, evoluir mais, trazer um pouco mais rápido, conseguir, aí talvez a ideia seja lançar tudo de uma vez. Aí eu vou ver uma plataforma para que as pessoas possam acessar online. Uhum. Aí na questão de ter o material, como foi feito aqui. Esse aqui é o Sim, livro do tarot. Então, doutora. aqui esse a gente fez no crowdfunding, e aí nesse caso, com certeza dá para fazer para o pessoal que tiver interesse, de repente, ter esse material físico. Então, a gente Uhum. faz um aspecto para o lançamento, para poder conversar com uma gráfica, para fazer em maior quantidade, ficar Claro, acessível para todo mundo. Dá para fazer dessa forma, é uma forma que eu estou pensando também. seria muito E legal. fora isso,
eletronicamente, o pessoal que gosta de ver mais online, de repente na Amazon, ou de repente em outro conteúdo aí também. A ideia realmente é fazer um material aí que o pessoal possa gostar, compartilhar e ter uma visão um pouco diferente aí, mais ilustrada aí desse mundo aí que a gente conversa. Legal. Se o pessoal quiser saber um pouco mais sobre você, saber sobre o projeto, qual é a forma mais fácil, assim, de acompanhar, assim, as coisas que você vai publicando? Você é mais no Facebook, na página que Fazendo você tem três. do... É Fazendo HQ três. Plano Astral, Como né? HQ Plano Astral. Eu vou começar a trazer alguns conteúdos aqui no Instagram também. Legal. Mas hoje todo o conteúdo ele está lá. Então eu preciso migrar, eu Uhum, preciso fazer algumas coisas mais aí ver como é que funciona o formato, tudo tem algumas coisinhas para mexer. uhum. Mas aí depois eu acabo trazendo para cá e a ideia é que nas próximas semanas, aí nesses meses aqui, eu dê uma retomada nessa parte aí para deixar um conteúdo aí bacana para o pessoal. Por enquanto, vai lá no Face, tem bastante material lá. Quem quiser participar dos grupos lá, dá para conversar pessoalmente também. E tem outros projetos aí que futuramente eu estou engatilhando aí para fazer, mas são coisas um pouco mais para frente também. Muito bem. Fernando, muito obrigada por ter topado esse bate-papo aqui para apresentar você e apresentar o Voadores. Eu queria relembrar o pessoal que no dia 25 de junho a gente vai lançar o Voadores no YouTube. Para quem não souber como encontrar, eu vou colocar o link no Instagram, no Facebook, mas se não é muito simples. Entra no YouTube, normalmente é só colocar YouTube/C/Voadores. Aí já vai para o canal do Voadores e ali já aparece. O filme já está carregado, aí vai aparecer. Estreia dia 25. Dá para vocês se inscreverem, colocar lá para notificar no dia que o filme for lançado. E qualquer dúvida, qualquer coisa, é só mandar mensagem pra gente, para os nossos entrevistados. Se vocês tiverem alguma dúvida mais pessoal, quiserem conversar diretamente com eles e a gente tenta resolver. Muito obrigada, Olha, Fernando. eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite e desejo aí muito sucesso, porque o Voadores, eu tive a oportunidade de ver a pré-estreia, é muito bom, gostei muito e acho que vai fazer muito Fico sucesso feliz. aí. Tá Ótimo. bom? Muito obrigada. Obrigado. A live, para quem quiser, para quem chegou agora e não pegou desde o começo, vai estar disponível também no canal, para dar para assistir depois inteiro. Quem não pôde assistir agora ao vivo, pode assistir depois. Então, fiquem tranquilos. Obrigada, Fernando. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigado, um grande Tchau, abraço a tchau. todos. Obrigada a Tchau, todo tchau. mundo. Tchau, tchau.